casa do Senhor, que eu subo no altar do Senhor, eu me alegro no meu coração. Porque eu me lembro de tudo que eu passei, da onde eu vim, o que eu era, onde eu estava e o que Deus fez na minha vida. Não tem coisa melhor que quando você entra na igreja, que você se ajoelha e que Deus traz a sua memória. Você lembra quem era você, Anderson? E como você se encontra hoje? Nós temos que ter o nosso altar, lembrar da onde nós saímos, quem éramos nós e o que Deus faz em nossas vidas. Olha o que Deus fez hoje. Todos nós estamos aqui sentindo a presença de um só Deus, sentindo a presença de um Deus todo-poderoso, sentindo a presença de um Deus que tudo faz, sentindo a presença de um Deus que escolheu a mim e a sua vida, sentindo a presença de um Deus que ainda tem grandes coisas a fazer na minha vida e na tua vida, igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidar você nesta noite a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Glórias a Deus. O livro de Êxodo, que diz o livro da saída do Egito. Glórias a Deus. Êxodo capítulo 17 e o versículo 8 em diante. Êxodo 17, versículo 8 em diante. Amém? Segundo livro da Bíblia, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhem homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. E eu me posicionarei no alto da colina, com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado, e saiu para lutar com os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur subiram até o alto da colina. Durante o tempo que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então a pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do céu. E Josué pôs em fuga os Amaleque e seu povo a fio da espada. Então Yahvé ordenou o Senhor Deus: escreve isto, Moisés, para memorial em livro, e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas debaixo do céu. Depois, Moisés constrói um altar e lhe põe este nome: Jeová Nissim, o Senhor é a minha bandeira. Então Moisés constrói um altar e lhe pôs este nome: Jeová Nissim, o Senhor é a minha bandeira. Glórias a Deus. Jeová Nissim, o Senhor é a minha bandeira. Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, estamos aqui, Senhor, nesta noite. Já sentimos a sua presença, meu Pai, e mais uma vez, Senhor, vamos orar, te apresentar, meu Pai. Meu Senhor, que não venha ser eu falar o que eu acho, o que eu penso, mas, Senhor, que venha ser o seu Espírito Santo, que venha falar através da minha vida. Meu Deus, fala com a tua igreja, ministra os nossos corações nessa noite. Assim, meu Deus, como o Senhor me ministrou esta palavra, que eu possa, meu Pai, trazer de acordo o teu querer e a tua vontade. Glórias a Deus. Amém? Irmãos, a falar um pouco deste capítulo, falar um pouco desses versículos, nós não podemos deixar de lembrar um pouco da história do povo de Israel. O povo de Israel, no momento que tinha conseguido a sua liberdade. O povo de Israel que viveram anos sendo cativo, preso, ali na mão de um rei, a mão daquele rei do Egito, que estavam ali destruindo o povo de Deus, que estava ali acabando, sufocando o povo de Deus.
Quando o nosso Deus Todo-Poderoso fez um grande milagre na vida daquele povo. Quando Deus chegou para Moisés, levantou Moisés e disse: Moisés, eu vou te usar para que você possa tirar o meu povo desta terra, desta opressão, dessa situação que eles se encontram presos, que para eles parece não ter mais uma saída. O povo de Israel, quando se encontrava nessa situação que Deus levantou Moisés para guiar aquele povo, que ali Moisés, guiando aquele povo em sentido aonde Deus tinha prometido a levar o povo, uma terra boa, uma terra que eles não mais sofreriam, uma terra que eles iam ter paz, viver a presença do todo Deus. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor abriu o mar vermelho para que aquele povo pudesse passar, para que o povo do Senhor pudesse chegar onde Deus tinha prometido. Imagine, irmãos, você passando uma situação difícil e ali Deus abre o mar para que aquele povo pudesse passar. Imagine aquele povo vendo Deus abrindo aquele mar para que eles viessem passar e depois aquele mar fechar e aqueles inimigos todos morrerem. Imagino eles quando passaram para o outro lado do mar, que nem a palavra do Senhor nos diz aqui em Êxodo, que ali Miriam, Moisés começaram a entoar louvores e agradecer, dançando na presença de Deus, de alegria, de felicidade, porque outra hora eles estavam lá cativos, outra hora eles ouviam dizer que o Deus do passado não fazia mais no presente, que o Deus que outra hora fez na vida na frente deles, já não executava mais o poder na vida deles. E ali Deus fez um grande milagre. Hoje eles estavam livres, hoje eles já estavam livres do cativeiro, de ser perseguidos pela mão do Egito. E muitas das vezes, como ainda nós escutamos nos dias de hoje, nesses tempos que nós estamos vivendo, pessoas que dizem: o Deus do passado não é o Deus de hoje, o Deus que fez lá atrás não faz hoje. Eu digo para você que isso é mentira de Satanás, que o Deus que você serve, Ele é o Deus que pode fazer na tua vida aquilo que você tanto precisa. Somente precisa do quê? Você crer e ter fé e esperar o tempo de Deus, que é o segredo do crente, se esperar no Senhor. Mas o crente, ele não tem paciência em esperar. Isso é o mal da sociedade, isso é o mal do povo do Senhor, que não tem a paciência de esperar as promessas de Deus se cumprirem em nossas vidas. Nós muitas das vezes queremos o quê? Dar um jeito, pegar um atalho, fazer da nossa maneira, e depois lá na frente quebramos a cara, e olhamos e dizemos: cadê o Deus do passado? O Deus do passado, Ele ainda faz, mas no tempo dEle, na hora dEle, no momento dEle, quando Ele quer, e não é quando eu quero, pedindo um atalho ao Senhor. E o povo de Israel hoje já se encontravam numa terra a qual Deus já tinha libertado ele da mão do rei do Egito. Eles se encontravam ali naquela cidade de Refidim. Eu imagino aquele povo de Israel olhando e dizendo: hoje nós estamos livres, hoje nós temos tudo de bom. A Bíblia diz que quando eles precisavam de alimento, o Senhor mandava o maná do céu. Imagine, igreja, você não precisava nem trabalhar, era só orar e Deus mandando maná. O povo se encontrava numa vida boa, o povo se encontrava numa situação boa, tudo Deus estava fazendo a favor do povo. Mas olha como que é a vida do crente, olha como é a vida daquele que está na presença de Deus. Aquilo que parecia que tinha acabado, que era o fim, que não ia mais acontecer na sua vida, a palavra do Senhor nos diz que aqui no capítulo 17, que quando o povo do Senhor se encontrava numa situação boa, que se encontrava numa situação que estava ali favorável com o Senhor, uns murmuravam, mas uns adoravam a presença de Deus, uns queriam voltar para o Egito, porque é o mal do ser humano, que muitas das vezes prefere viver sofrendo do que o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Muitas das vezes o Senhor nos tira do Egito, mas o Egito ele não sai de dentro de nós. As coisas passadas ainda se encontram dentro de nossas vidas. Temos que lutar contra a nossa natureza de ser humano, a nossa natureza ruim, a nossa natureza que nós temos. Deus, Ele quer nos dar coisas boas, mas sentimos falta do passado. O povo de Israel, uns sentiam falta do passado. E aqui a palavra diz que ali em certo momento, aquilo que parecia que tudo se encontrava bom na sua vida, o povo de Israel foi atacado pelos amalequitas. Imagine, igreja, você ser liberto, o mar se abriu para que você viesse passar, tudo sendo favorável à sua vida, à nação de Israel, e chega a certo momento, o povo de Israel sendo atacado, o povo de Israel volta a ser atacado pelos amalequitas. Os amalequitas dizem: vamos destruir este povo, vamos acabar com a vida deste povo. E ali, irmãos, Moisés, o homem a qual Deus levantou
para instruir, para caminhar, para levar o povo de Deus à terra prometida, à terra que Deus tinha de tirar eles do Egito. E ali Moisés, quando vê o povo, aqueles amalequitas, tentando invadir Israel, invadir aonde se encontrava o povo de Israel, ali Moisés, ele toma uma decisão, ele toma uma posição perante o Senhor e perante o povo que ele estava à frente. Moisés, ele toma a posição de subir ao monte, de subir a um lugar alto e ali se levantar em oração, se levantar as suas mãos e clamar a Deus. Posicionamento. Moisés, ele teve posicionamento na presença de Deus. E muitas das vezes, nós, quando nos encontramos com problema, não temos posicionamento, temos desespero e não confiamos em Deus. Mas Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, que você, quando estiver passando dificuldade, você tem que se posicionar na presença de Deus. Se posicionar na presença de Deus como? Buscar a presença de Deus. Mas não, no momento da luta, no momento da dificuldade, no momento do desespero, no momento que algo está acontecendo na sua vida, você não, esquece de Deus, esquece do que Ele que te libertou, que te sarou, que recuperou a sua casa, que recuperou a sua família, restaurou a sua saúde, e acontece algo na tua vida e você sai desesperado. Esquece de tudo, quer jogar a toalha, desistir de tudo. Mas não, Deus está falando comigo e contigo nesta noite, é tempo de se posicionar. Moisés, na hora que os amalequitas se levantou, mais uma vez para atacar o povo de Israel, ele se posicionou no monte, ele se levantou. Ei Josué, pega alguns homens valentes, e pela noite você sai para pelejar com os malequitas, porque eu, Arão e vamos nos levantar, vamos subir, vamos nos posicionar ao Senhor, buscar a Deus, porque assim Deus vai nos dar a vitória. Irmãos, por que o desespero no momento da luta? Por que o desespero no momento quando as coisas ruins acontecem em nossas vidas? Certa vez, um amigo meu, conhecido da igreja, ele foi passar com o médico, e o médico fez uns exames com ele, ali uma consulta com ele, e falou: jovem, ele estava sentindo algo, você, pelo que eu estou vendo, pela minha experiência de médico, um médico muito bom, muito conhecido na cidade, e ali disse: tudo indica que você está com câncer no pulmão. Tudo indica que você tem um câncer no pulmão. Aquele jovem não, já um homem, que conhecia a palavra de Deus, que vivia buscando a Deus, ele não se posicionou, ele não pensou em se posicionar e clamar a Deus, e buscar a Deus para que Deus viesse fazer algo na vida dele. Ele saiu desesperado, ele abandonou, ele não queria mais adorar a Deus, ele não queria mais a igreja, ele entrou em desespero, ele chegou a dizer que pensava em entrar dentro do carro e bater no poste, para morrer logo, porque ele não suportava. Como que pode uma pessoa que conhece a palavra de Deus pensar desta maneira e pensar desta forma? Ei, um homem, uma mulher de Deus, no momento de luta, no momento de dificuldade, tem que se posicionar na presença de Deus e buscar o Senhor. Deus, estou passando por isso, meu Deus, o que é que o Senhor faça? Continue orando, continue buscando, continue jejuando, não se desesperar, entrar num carro e bater no poste. Imagine, irmãos, olha a vida de uma pessoa. E Deus nessa noite está falando comigo e contigo. Ei, qual é a sua posição perante o problema e perante a dificuldade? Qual é a sua posição? É desistir? É parar? É querer se jogar? Desistir de tudo, igreja? Deus está falando comigo e contigo nessa noite. Tem pessoas que no momento de luta, que perde as estribeiras, perde a noção da vida, e Deus está falando contigo. Ei, crente, se posicione, se posicione, se posicione, porque eu quero fazer algo na tua vida, mas você precisa estar posicionado. Moisés, ele foi se levantar e posicionar na presença de Deus, ele foi buscar Deus. A palavra do Senhor nos diz que quando Moisés se levantou ali naquele monte e levantou as mãos, o povo de Israel prevalecia. Ele estava posicionado, buscando o Senhor dos exércitos. Igreja, quero dizer para você que quando você estiver posicionado, buscando, ei, o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Pode doer, pode machucar, mas ele não tem poder sobre a tua vida, igreja. Ele não tem poder sobre a minha vida e tua vida quando nós estamos posicionados na presença de Deus. Porque Deus é Deus. Deus, Ele ama aquele crente que se posiciona, que busca, que confia, que se entrega. Imagine eu, se eu não fosse me posicionar. Quantas lutas,
quantos problemas. Jovem, 21 anos, André e Sileide sabem o que eu passei, eles viram, eles acompanharam, não servia a Deus. Quando conheci a Cristo, ali em São Paulo, já estava lá em São Paulo, já estava melhor. Certa vez, um laboratório me liga, Anderson, ele mesmo, tem como você retornar aqui a esse laboratório? Mas por quê? Porque você fez um exame de HIV, e esse exame de HIV é duvidoso na sua vida. Algo está acontecendo na sua vida. Não foi com essas palavras. E ali naquele momento, eu pensei, é o fim? Eu me posiciono? Ou eu entro em desespero? Eu saio correndo? E eu estava dirigindo, eu lembro como hoje, dirigindo. Eu encostei o carro e fiquei pensando, e agora? Eu vou lá fazer esse exame ou eu já me acabo minha vida? E ali, passou uns 3 dias, eu fui no laboratório, fiz o exame. Com mais 15 dias que demorava o resultado, me liga de novo. Anderson, é do laboratório mais uma vez. Tem como você retornar no laboratório, Anderson? E vai o Anderson lá de novo no laboratório. Repetiu o exame de novo. Deu duvidoso, Anderson. Alguma coisa está errada. Tudo indica que você tem HIV. E eu fiz de novo. Terceira vez, 15 dias, liga de novo. Anderson, retorna ao laboratório. Eu pensei, provavelmente, devo já estar com o vírus da AIDS, da HIV. E aí, vou desistir? Vou parar? Ou vou me posicionar? E era cada 15 dias que eu ia me posicionar, orando, buscando. Só quem sabia na igreja era meu pastor e minha pastora na época. E a minha família aqui em Alagoinha. A situação que eu estava passando. E nessa brincadeira já ia mais ou menos uns 2 meses. E orando. E eu pensava assim, se eu tiver mesmo ainda vai ser melhor. Porque Deus vai me curar e eu vou testemunhar para todo mundo. Deus vai fazer grandes obras na minha vida, irmão. Se você não estiver crendo, eu trago os exames. Eu tenho tudo até hoje guardado. Todos duvidosos, todos eu tenho até hoje na minha casa guardado. Todos, mas eu decidi me posicionar, buscar a presença de Deus. Se eu não tivesse me posicionado, não estaria hoje ministrando a palavra de Deus, pregando aqui, dizendo que Deus muda, Deus sara, Deus restaura, e Deus é Deus. E ali, irmãos, foram umas 6, 7 vezes fazendo esse exame, vai e volta, o sangue meu já estava acabando, tanta coleta, eram umas 4 negocinho daquele, já estava para acabar meu sangue, pastor, misericórdia. Eu não aguentava mais, a pastora olhava para mim assim, você vai sozinho? Eu vou sozinho, pastora. Até um dia que a infectologista me chamou, e ela falou assim, Anderson, o seu exame tem algo, tem uma dúvida. Ele mostra que tem algumas células suas que consta alguma coisa. Mas nós não podemos dizer ainda que é sim. Mas nós vamos pedir o verdadeiro topado. Vamos falar o topado de todos, é o carga viral, chama, irmãos. Carga viral. E esse daí não pode fazer agora, vai ter que esperar 6 meses. Imagine, igreja, você passando uma situação dessa, esperar 6 meses para fazer o carga viral, para saber se você tem o vírus ou não. Imagine. E eu ali me posicionando, pregando, continuando, fazendo a obra. Eu era dos jovens da igreja, participava da reunião dos jovens. Eu era o único jovem na igreja que pregava, fazia a obra de Deus para lá, para cá, evangelizava, estava para lá, para cá. Eu nem lembrava mais do carga viral. Deu 6 meses, vai o Anderson fazer o carga viral. A pastora, no resultado eu vou com você, porque você não vai suportar. Eu não, pastora, se a senhora quiser, não precisa ir. Cheguei no exame, irmão, sozinho, queira não. Quando entrei na sala, tinha no lugar de receber, só tinha pessoas ali, eu acho que era tudo pessoas, a maioria com HIV. Dá para ver assim o estado da pele, pessoas magras. E ali, uns conversando com o outro, e eu ali estava no meio daquelas pessoas, parecia, Deus me perdoe a forma de falar, parecia os leprosos, irmãos. E eu me encontrava ali naquele lugar, e ali eu confiante no Senhor. E ali naquele momento, quando eu entrei ali com aquela infectologista, ela olhou para mim, ei, você tem alguma parceira? Eu não, sou jovem, eu falei na época, eu acho que eu estou 4 anos sem ter uma relação sexual. Ela, por quê? Você vai ser padre? Você vai ser padre ou não? Mas pastor sim, porque Deus tem uma grande obra na minha vida. Eu lembro como hoje, ela deu risada, ela então vai lá fazer a sua teologia, porque sabe o que deu no seu exame? Deu 0, 0, 0, você não tem nada, Deus é Deus. Ei, irmãos, e ali eu saí glorificando a Deus. Mas sabe por quê, igreja? Eita Deus! Deus é Deus, igreja. E ali eu saí falando para aquela infectologista, o meu Deus, Ele é fiel.
eu não desisti, eu poderia nem ter vindo aqui pegar esse resultado, ter feito uma merda na minha vida, mas eu esperei, eu confiei, eu precisei me posicionar em Deus, esperar em Deus. Muitos desistem, não confia, não acredita, mas Deus tinha algo na minha vida. Em tudo isso que eu posso dizer para você, sabe o que era? Era Satanás querendo me tirar dos propósitos de Deus, era Satanás dizendo, desiste, isso que seu Deus, você já tem HIV, sai fora, acaba com a sua vida. Mas sabe por quê? Satanás sabia a obra que Deus tinha na minha vida, igreja, e eu decidi, vou me posicionar, porque eu escutava, eu via pregações, eu via testemunha, Deus cura a AIDS, Deus cura o câncer, e se eu tiver, por que Ele não vai curar? E por que eu não vou me posicionar na presença de Deus? Por que não? E eu escolhi me posicionar, e Deus está dizendo para você hoje, nas lutas, nos problemas, você não está se posicionando, você está escolhendo o desespero, você está escolhendo viver loucura, não dorme, pensa em morrer, pensa em parar, pensa em tudo, e só não pensa em Deus. E Ele está dizendo, se posiciona, porque eu estou aqui para fazer uma grande obra na tua vida. Se posiciona, que eu tenho uma grande obra na tua vida. Se posicione, que eu tenho grandes coisas a fazer na tua vida. Se posicione, porque eu sou Deus que tudo pode, que tudo faz na tua vida, igreja. Olha o que Deus fez. Irmãos, eu tenho tanta história para contar. Eu vivi 17 anos em São Paulo sozinho. Foram 12 no Evangelho, são tantos testemunhos, foram tantas lutas, mas de todas Deus me deu vitória. Mas de todas Deus me deu vitória. Quando eu lembrar, eu ainda vou trazer os exames e vou mostrar a você que tiver dúvida de tudo isso que Deus fez na minha vida. Irmãos, aqui não está sendo pregado, falado uma história de um qualquer, não. Aqui nós estamos pregando, aqui nesse altar é pregada a história de um Deus verdadeiro, Labai, Candalai, de um Jesus Cristo que morreu na cruz por mim e por você, um Jesus Cristo que disse, eu te amo, filho e filha, eu sou na vida de cada um de vocês. É isso que é pregado aqui neste lugar. Você pode estar dizendo, evangelista, mas você não sabe a forma que eu estou. Irmãos, eu não preciso saber, quem tem que saber é Deus da tua vida. É o Senhor nosso Deus que tem que saber do que você está passando, porque Ele é fiel e Ele prometeu, Ele faz, irmãos. Só depende de mim, de você, o posicionamento e a dependência. Moisés, quando estava ali, ele se posicionou, ele levantou o quê? Quando nós prostramos, nós estamos dependendo de Deus, dizendo, Senhor, é só o Senhor na minha vida, não tem mais ninguém, meu Pai, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, não tem mais nada em ninguém. Irmão, nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. Muitos dependem no homem, no dinheiro, no bolso, no carro, mas não, eu e você temos que depender do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que nos chamou, é Ele que é responsável pela minha vida, é Deus que é responsável pela minha vida. Quando eu era criança era meu pai e minha mãe, agora é Deus, Ele é responsável pela minha vida, hoje é Ele, eu entreguei a minha vida a Ele, e Ele diz, Anderson, não importa o que você está passando, eu estou contigo, eu estarei sempre contigo, e Anderson. Irmãos, e quando eu passei por tudo isso, irmãos, e eu tinha um sonho, irmãos, eu tinha um sonho de ter filhos, casar, ter filhos, e eu dizia, Satanás, você não vai destruir esse sonho da minha vida. Eu tinha esse sonho de ter filhos, cara, irmãos, a melhor coisa do mundo, eu posso dizer para vocês, é filho. Eu amo demais os meus filhos, a minha casa, a minha família. E eu dizia, Satanás, você não vai destruir, eu vou ter a família. Porque quando vinha o pensamento, você está com AIDS, você já era, a sua vida acabou. Mas eu dizia, você perdeu, Satanás. O meu Deus, mesmo se eu tiver, Ele vai me curar. Ele vai mudar a minha vida. Irmãos, mas eu esqueci de contar algo. Esse meu exame deu duvidoso. Deu esse problema porque eu tive um problema na CPK. CPK é um líquido que o líquido do músculo soltou para o meu sangue. Isso mais ou menos antes de eu fazer esse exame, mais ou menos uns 8 meses antes, eu tive um problema, eu fazia academia, eu peguei muito peso, e o líquido do meu músculo, ele foi para o sangue. O permitido de todo ser humano, o máximo é 360, o meu deu 13 mil, e foi muito alto.
E eu lembro como hoje os médicos disseram, eu não sei como você está vivo. Mas você está, vou te internar. Eu fiquei internado, eu lembro na época. E foi tudo por causa disso aí que deu essa confusão nessas células que ficaram nessa dúvida. E olha como depois, aí essa infectologista que falou, nós vamos estudar o seu caso. E chegaram à conclusão o porquê foi. Aí eu lembrei que eu tinha acontecido isso na minha vida. E passei para eles, estudaram e chegaram à conclusão que foi por causa disso. Mas Satanás, ele arma tudo para tirar você do propósito, para tirar aquilo que Deus tem feito na nossa vida do propósito. Mas a posição faz tudo na nossa vida, não desistir, continuar buscando e sendo dependente do Senhor. Depender em Deus, depender no Senhor Deus, que Ele é Deus em nossa vida. E ali, irmãos, como Moisés se posicionou, dependência de Deus, enquanto estava com as mãos estendidas, o povo prevalecia. Quando as mãos dele baixavam, os amalequitas estavam ali superando o povo de Israel. A palavra do Senhor nos diz o quê? Que Josué teve vitória sobre o povo, sobre os amalequitas. Olha como que é quando nós nos posicionamos. Olha como que é que a palavra do Senhor nos diz. Olha como que é, igreja, quando nós nos posicionamos. O povo de Israel, ele teve vitória. O povo de Israel, ele teve vitória na presença de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor disse para Moisés, Moisés, vai até Josué e diz, escreve o memorial em livro e declara a Josué que ele extinguia a memória dos amalequitas debaixo do céu. Depois, Moisés, constrói um altar e lhe pôs o nome Jeová Nissi. Deus é a minha bandeira. O Senhor, Ele é a sua bandeira, igreja? O Senhor é a sua bandeira? Porque tem muitas crentes, tem muitas pessoas que estão na casa do Senhor, mas não conhecem a bandeira de Deus, não conhecem a bandeira do Senhor Jesus Cristo. Entramos na presença, estamos, mas não sabemos que bandeira é essa. Qual é a bandeira de Cristo? Bandeira. O que significa uma bandeira? Bandeira é um símbolo que representa muitas coisas. Um estado, um país, um município, uma organização, uma sociedade, um clã, uma coroa, um reino, um povo, ou até mesmo uma família. Uma bandeira. A bandeira tem significado na vida. Tudo tem um significado na vida. E ali, quando o Senhor falou para Moisés, Moisés, você vai construir um altar e colocar a bandeira Jeová Nissi, que eu sou a bandeira do seu povo, deste povo. Irmãos, você que já assistiu um filme de guerra, o filme de guerra, todo soldado ele vai com a bandeira na frente. Um soldado ele não luta, ele vai com a bandeira do seu país. Essa bandeira, irmãos, ela vai em pé. E os soldados que estão lutando, eles vão olhando. Se essa bandeira ela estiver para baixo, é quando o povo está perdendo. É quando o povo da guerra, do seu povo, está perdendo a luta. E ali, eles pensam em recuar, em desistir. Mas quando o povo vê a bandeira no alto, balançando, e ali aqueles soldados, eles têm força. Nós estamos vencendo. Vamos continuar a luta. Vamos continuar a guerra. Vamos ser mais fortes. Vamos para a batalha. Vamos para a luta. E a bandeira também, numa guerra, quando ela se encontra de cabeça para baixo, está dizendo, eu quero me render. É uma nação que está se rendendo, uma bandeira de cabeça para baixo. Ou, quando você recolhe uma bandeira, é quando você desistiu da guerra e você já não mais acredita que você tem poder de vencer algo. Você não tem mais poder de vencer nada. Você tem desistido. Bandeira meio mastro. O que significa uma bandeira meio mastro? É quando alguém morreu. É fúnebre. É morte. É quando alguém importante morreu. Se você vê uma bandeira meio mastro, é isso, fúnebre, morte, algo aconteceu de ruim. A bandeira ela é colocada meio mastro. E como se encontra a sua bandeira? De que forma se encontra a sua bandeira nos dias de hoje, a bandeira de Cristo na sua vida? Como se encontra a minha e a sua bandeira? Será que a sua bandeira se encontra de cabeça para baixo? Será que a minha bandeira e a sua bandeira se encontram de cabeça para baixo? Por que bandeira de cabeça para baixo? Eu disse o quê? Que uma bandeira de cabeça para baixo é quando nós queremos nos render à guerra. É quando nós queremos nos render ao problema. É quando nós queremos nos render
a situação. É quando nós dizemos, eu não acredito mais. Hoje eu estou me rendendo. Hoje eu estou pegando a palavra de Deus e colocando aqui no banco, porque eu não creio que Deus pode fazer na minha vida. E Deus está dizendo para mim nesta noite, esses dias orando, que tem gente com bandeira de cabeça para baixo, se rendendo, desacreditado, desiludido, não confia mais, acha que tudo não tem mais jeito na sua casa, na sua família, no seu filho, no seu marido, na sua esposa. Você está rendendo, dizendo, eu não oro mais, eu desisto deste filho, eu desisto desse marido, eu desisto desta família, eu desisto desta casa, eu desisto de tudo e desisto até de mim, de orar por nada, eu não quero mais nada. E Deus dizia ao meu coração orando, Anderson, tem filhos, tem pessoas lá que se encontra de bandeira, com cabeça para baixo, se rendendo aos problemas. Ei, quem é você que se encontra com essa bandeira rendida, de cabeça para baixo, dizendo, eu vou desistir, eu já era, o povo vai invadir, a guerra eu não tenho força, eu perdi. Deus está dizendo para você, que a sua bandeira, ela não pode estar rendida não, a sua bandeira, ela tem que estar no alto, balançando, dizendo, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, mesmo que eu tenha passando problema, mesmo que eu venha passando dificuldade, mesmo que eu tenha enfermo, Ele é o Deus da cura, mesmo que eu tenha desempregado, mesmo que eu não tenha nada, Ele é o Deus que abre porta, igreja. Ei, é por isso que você vai parar? É por isso, igreja, que a sua bandeira, ela se encontra de cabeça para baixo. Você está querendo se render à situação. Quanto tempo, Anderson? Eu não aguento mais. Eu já rendi a bandeira de Cristo. Eu coloquei de cabeça para baixo, que nem na guerra, dizendo, ei, pode invadir aqui o território, porque perdi. Já era, rendido. Crente não rende, não se rende. Crente não desiste. Crente continua a peleja. Está difícil, mas continua a luta. Está difícil, mas continua marchando. Está difícil, mas continua dizendo, ei, é Deus, Ele é Deus. Ei, eu estou enfermo, mas Ele cura. Eu estou doente, mas Ele cura. Ei, nada vai bem na minha vida, mas Ele é Deus. Ei, a porta não abriu, mas Ele é Deus. Ei, a minha família é uma bagunça. A minha família é uma contenda, mas Ele é Deus. Na hora certa, Ele vai transformar. Na hora certa, Ele vai curar. Na hora certa, Ele vai libertar. Na hora certa, é o ano da colheita. Ele vai fazer na tua família, igreja. É o ano da colheita. Não é ano de você desistir, não. Não é ano de se render, não. Não é o ano de dizer, perdi a guerra, estou rendido, invada inimigo. É ano de você dizer para o inimigo, não, eu estou doente, mas a bandeira de Cristo, ela é maior na minha vida e está balançando. Ela está balançando na minha vida. Alabasto e candalabacai. Quantos crentes com bandeira de cabeça para baixo, pedindo para o inimigo invadir o território, pedindo para o inimigo invadir a família, pedindo para o inimigo entrar no casamento, porque quer desistir do casamento. Lá em São Paulo, quando eu me converti, andava eu e um jovem, pregando para todo lado, subindo e descendo as igrejas, esperando em Deus, a mulher de Deus nas nossas vidas. O pessoal falava de nós, e eu esperando em Deus, ele em Deus. Ele não aguentou até o fim, foi até um certo ponto, esperou em Deus. Depois ele foi e escolheu por ele mesmo. Ele não esperou o tempo, eu falei, rapaz, espera, eu não aguento, eu estou apaixonado. Cuidado que a paixão, ela passa, viu? E quando passa, pastor, só Jesus na causa. Sangue de Jesus tem poder. E eu estava em São Paulo agora no mês de dezembro, fiquei 20 dias. Fui lá fazer uma visitinha para ele na casa dele. E o casamento, só Jesus na causa, pastor. É um Deus nos acuda. A mãe dele, quando me encontrou, falou, Anderson, você tem que ajudar meu filho. É uma briga, é um misericórdia. Desandaram de uma forma total. O filho nasceu doente. Uma doença fosfórica, que não sei quantos milhões nasceu com essa doença. Fizeram vaquinha para fazer transplante, conseguiram, buscando em Deus. Quando chegou em casa, lá, os dois desviados, uma situação que só o sangue de Jesus. E ali ele olhou para mim, Anderson,
eu me alegro em ver a sua família nos caminhos de Deus. Que feliz eu estou vendo você esperou num Deus Todo-Poderoso e hoje olha sua mulher e seus 2 filhos. E eu disse, e por que a sua não está assim? Por que a sua se encontra dessa maneira? E ele disse, já era, não esperei o tempo. Olha como é que é, a bandeira dele de cabeça para baixo, ele se rendeu. Mas para Deus, ele escolheu errado, mas Deus transforma, Deus faz, Deus muda a história. E ele se encontra numa situação, e sempre Deus está mandando eu mandar umas mensagens, falando com ele. Irmãos, ele andava comigo lado a lado, era como irmão, nós foram muitos anos. Mas uma decisão errada, olha onde levou a vida dele. A esposa dele ainda tirou uma onda com minha cara. Você trabalha na Heineken, eu queria estar lá no seu lugar. Eu, sangue de Jesus, e eu não queria estar lá, eu disse. Porque ela pensando que para beber à vontade. A mulher que tem CD gravado. CD, cantar nas maiores igrejas em São Paulo. E uma escolha errada, e Deus avisou. Deus avisou. Não foi por uma boca, 2 nem 3. Deus avisou. Mas a decisão, escolheu deixar a bandeira cabeça para baixo. Se rendeu, não esperou o tempo de Deus. Se rendeu ao inimigo. O inimigo falou, eu entro na tua vida, eu acabo com a sua vida. E ele ali se encontra com a situação difícil. Irmão, deu até dó, sai de lá, a lágrima descendo ele. Mas ali, falei, tudo está nas tuas mãos, porque nós servimos um Deus que faz, que tudo transforma. E ainda tem jeito na sua família, mas depende de você. E ele disse, mas não é eu, é ela, o problema é ela. E eu falei, a salvação é individual. Você quer ir junto com ela? Se decida e mude de vida, porque você pode mudar a sua família. Você é sacerdote, ei homem, mulher, ei homem, ei, você é o sacerdote da sua casa. Se sua família vai mal, a culpa é sua, viu? Não é da mulher não, a culpa é sua. Eu fiz um seminário muito bom. Eu queria até ver, pastor. Homem ao máximo e mulher única. Tremendo. Você ia tomar uma vergonha na cara, homem, meu amigo, que você é o culpado pela sua família. Eu lembro como hoje, seminário cheio de gente. Aí o ministrante falou assim, se sua família for mal, quem é a culpa? O cara gritou, a mulher. Misericórdia. O cara quase bateu nele, toma vergonha na sua cara, o culpado é você, seu descarado. Falou tudo com ele. É você. Você é o homem ao máximo na sua casa. Você é o homem máximo. E por isso nós temos que cuidar da nossa casa, da nossa família. Eu sou responsável pela salvação da minha esposa, dos meus filhos. Eu, homem Anderson, homem de Deus, sacerdote do meu lar. Cuidado, viu, homem? Se Deus está mandando eu falar isso com você, porque tem homens aqui que não estão sendo sacerdote em casa, viu? Tome cuidado, viu? Cuidado. Deus vai cobrar de você, viu? Glórias a Deus. E ali, irmãos, aquele jovem se encontra na situação difícil. Bandeira, cabeça para baixo. Deixou o inimigo tomar conta. Deixou o inimigo entrar, fazer um arruaço na sua vida. E Deus tem que fazer uma grande obra na vida dele, porque o negócio está feio. E é assim que Deus faz, quando nós não deixamos a bandeira de Deus no alto, dizendo que Deus é a nossa bandeira, Jeová Nissi. Irmãos, é dessa maneira, nós temos que ser diferente, nossa bandeira tem que estar erguida em Cristo, confiar no Senhor, porque Deus tudo pode, Deus tudo faz, glórias a Deus. Irmãos, qual foi a outra bandeira que eu disse? Meio mastro. Bandeira meio mastro é o quê? Luto, morte. Quantos se encontra de bandeira meio mastro? Que hoje é noite de você levantar essa bandeira. Hoje é noite de você erguer a bandeira de Cristo, igreja. Ei, não é morte na tua vida, não. Não é morte no seu sonho, não. Deus falava no meu coração, Anderson. É muitos crentes, Anderson, com bandeira meio mastro, morto. Olhando e dizendo, não tem mais jeito, já morreu na minha vida, isso foi na minha infância, foi na minha juventude que Deus prometeu algo, que eu ia ser um pregador, que eu ia ser uma mulher de Deus, uma levita. Ei, Deus está dizendo para você que sonho não morre, Ele não mata sonho, é tempo de desenterrar, é tempo de levantar a bandeira. Ei, não é tempo de deixar meio maço não, ela tem que estar no alto, balançando, dizendo, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Glórias a Deus, igreja. Até quando? Luto na minha vida. Satanás
querendo enterrar sonhos, Satanás querendo enterrar projetos, Satanás querendo enterrar aquilo que você tanto sonhou na presença de Deus. Mas as lutas, os problemas, a Covid, são quase 3 anos, 2 ou 3 de Covid, você perdeu as forças, você falou, eu prefiro, eu não tenho mais jeito, eu vou deixar essa bandeira aqui morta, ela vai viver meio máscara, é luto na minha vida, é luto na minha família, é luto no meu casamento. Ei, em vez de o mundo se aproximar, de se amar, em vez do mundo, as coisas estão acontecendo depois dessa pandemia, não, foi só 15 dias de amor, de Deus me pega, Deus me toca, tudo é Deus, mas a pandemia as coisas foi andando, e hoje é um Deus nos acuda, pastora, é um inferno, as pessoas estão pior do que era antes, o amor morreu, o amor esfriou, as coisas já era, por isso a bandeira meio mastro. O evangelho não pode morrer, o amor tem que estar em nossos corações. A minha bandeira é Cristo, ela tem que estar o tempo todo lá no alto. Tá difícil, tá, mas ei, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Na hora do problema, na hora da dificuldade, na hora da luta, Ele vai mudar a minha história, Ele vai mudar a minha casa, Ele vai mudar a minha família, Ele vai mudar meu marido, Ele vai mudar a minha esposa, Ele vai mudar, porque Ele é o Senhor, meu Deus, igreja. Que evangelho. O crente, ele não pode andar com a bandeira meio mastro. O crente, ele não pode estar com a bandeira, bandeira de cabeça para baixo. Aí ele vem, retirando, descendo. Aí coloca meio mastro. Morte, luto, a minha vida é um luto, a minha família é um luto, a minha casa é um luto. Ei, é só problema, é só dificuldade. Ei, tá difícil, mas você tem o dono da bandeira na tua vida, e Ele está dizendo, eu não vou levantar a sua bandeira hoje, nesta noite, glórias a Deus. É nessa noite que eu vou levantar a tua bandeira, e você terá vitória na sua vida, no que você almeja. Mas você não pode ficar cabisbaixo. Não podemos ficar cabisbaixo, desacreditado, pensando que não tem mais jeito, pensando nas coisas do mundo, pensando na economia, pensando como que vai ser a política, como foi o presidente que entrou. Eu não sei como vai ser, eu sei de uma coisa, a minha bandeira está no alto dizendo, Jeová Nissi, Ele é a minha bandeira, não importa quem é, eu sei quem é o meu presidente, se chama Jesus Cristo, igreja, não importa, glórias a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é tudo em nossas vidas. Eu amo este Deus, glórias a Deus. Por mim eu passaria dias e dias pregando, falando do amor dEle, quem é Ele, o que Ele faz em nossas vidas, igreja. Qual é a outra bandeira? A outra bandeira é quando recolhe, desistiu de tudo. Cabeça para baixo, renúncia. Meio mastro, morte, é o fim. Ou se não, recolhe. Recolheu a bandeira, dobrou, guardou, é o fim, acabou. Quando os soldados recolhem a bandeira, ele diz para o inimigo, entra no meu território, sou derrotado, acabou. A bandeira já foi recolhida. Pega a sua bandeira e levanta, inimigo. Não, mas o crente não pensa dessa forma. E Deus dizia ao meu coração, quantas pessoas se encontram com a bandeira dobrada, guardada, em gaveta, empoeirando, e Ele dizendo para você, a sua bandeira ela tem que estar no topo, sacudindo, que todos possam ver, Jeová Nissi, Jeová Nissi, Jeová Nissi, Ele é a minha bandeira. Quantos tem que estar com a bandeira balançando? Não é crente com bandeira recolhida, não é crente com a bandeira dobrada, não é crente com a bandeira dizendo, eu perdi, o inimigo tomou conta, ele levantou a bandeira na minha vida, não tem mais jeito, não tem mais solução na minha vida, tudo acabou, tudo está perdido. Deus está dizendo para você, é hoje, é tempo, é tempo de se levantar, é hoje, é tempo de colocar a bandeira no mastro e voltar a levantar, e colocar lá no topo, e dizer, Deus, estou passando por isso, mas o Senhor está no topo da minha vida, Senhor, estou passando por isso, mas a tua bandeira, ela vai ficar no topo da minha vida, não tem inferno, não tem inimigo, nada Deus vai poder baixar, nada Deus vai colocar no meio mastro, nada Deus vai colocar de cabeça para baixo, porque Deus, eu sei que o Senhor peleja por mim, Deus, eu sei que o Senhor está comigo, Deus, a minha bandeira não pode estar dobrada, a minha bandeira não pode estar, acabou,
E é muitos. Quinta-feira eu estava aqui, Deus ministrava no meu coração essa palavra. A pastora pregando uma mensagem tremenda aqui, quinta. Sai daqui cheio de Deus. E Deus ministrando no meu coração. Essa mensagem Deus começou a ministrar no meu coração quinta, igreja. Quinta-feira. Quantas bandeiras dobradas, desistiu do chamado. Desistiu do que Deus tinha prometido para você. Desistiu da família. Por nada. Por não confiar que o seu Deus é Deus. Por não confiar que o seu Deus é Deus. Na virada do ano, onde eu trabalho, trocou a faxineira. Eu sentado na minha mesa, ela chegou para limpar. Era antes do dia 1º, acho que foi dia 30 ou 31, 30. E ali eu vi uma certa tristeza nela. E eu gosto de puxar o assunto, comecei a indicar. E ali ela, queira não, essa mulher, ela adquiriu a confiança, ela começou a se abrir comigo, a lágrima começou a descer. E ela disse para mim, eu lutei durante 20 anos pelo meu casamento. Seu Anderson, ela me chama de Seu Anderson. Eu estava de férias, eu voltei a trabalhar dia 28 de dezembro. E eu conheci ela aqueles poucos dias. Ela, Seu Anderson, eu vi que o Senhor é um homem entendido, diferente, ela disse comigo. O Senhor não é que nem muitos crentes. O Senhor entende. O Senhor escuta a gente. E eu deixei ela falar, ela começou a falar. E ela disse que lutou 20 anos pelo casamento. E ali o marido dela mesmo assim pediu a separação e separou. E aquilo ali, ela até hoje, é uma dor dentro dela. É uma senhora já, uns 55 anos. E eu acho até engraçado ela me chamar de Seu Anderson. E nisso daí, e ela disse, ela chorava dentro da minha sala lá. Chorava, irmãos. E ela mesmo disse, para mim acabou. Eu era uma pessoa de oração. Eu buscava. Eu vivia. Orava muito, Seu Anderson. Depois de tudo isso aí, eu esfraquejei, eu dobrei as minhas bandeiras. Eu desisti da vida. Eu desisti das coisas. E ali eu comecei a conversar com ela, ela começou a chorar. E eu disse para ela, não compensa, não. Deus sabe de todas as coisas. Você hoje está aí bem, você não tem uma filha que nem você disse que é tudo para você. Continue a viver. Não deixe os seus sonhos morrer por causa de algo que aconteceu na sua vida. Deus está no controle da sua vida. Eu comecei a ministrar na vida daquela mulher. E ela disse, as minhas bandeiras já estão guardadas. Eu não consigo mais levantar. E eu disse, não, peça ajuda. Ele vai te ajudar. Ela, Seu Anderson, eu amo demais o nosso Deus. E ali, irmão, foi choro para lá, choro para cá. Até eu comecei a chorar. Ali entrou um rapaz, acabou estragando um pouco a minha conversa com ela. Um rapaz que trabalha comigo, mas o que eu quero mostrar, uma pessoa por causa de uma situação, ela recolheu as bandeiras na vida dela. Ela recolheu e dobrou. Ela disse que deixou de orar, ela disse que não tinha madrugada que ela não orava, que ela não buscava, que ela não vivia fazendo a obra de Deus. E por causa de algo, ela recolheu a bandeira. Mas eu disse para ela que ela não poderia, que era tempo dela voltar. Irmãos, olha quantas pessoas se encontram por causa de situações, por causa de problemas, por causa de algo que aconteceu. Recolhe e acha que Deus já não pode mais fazer na tua vida. Recolhe e acha que Deus já não pode mais fazer aquilo que você olha e acha que é impossível. O que é impossível para Deus? O que é impossível? Labastu e candalabacai. Alabastu e candalabacai. Irmão Marcos, eu não posso sair daqui sem falar. Deus está falando no meu coração. E Ele está dizendo para você que não tem nada impossível, viu? Nada. O que é impossível para Ele? Nada é impossível. Ele diz para ti, somente creia que nada é impossível. Espere o tempo dele, que vai acontecer na tua vida. Não deixe o inimigo recolher a tua bandeira. Ele está dizendo para você, ele está contigo. É tempo de você levantar sua bandeira, colocar ela no topo e dizer, Jeová Nissi, Ele é minha bandeira. Ele está dizendo para você, nada é impossível, tá? Nada, nada, nada. Ele diz que sabe o que você anda pensando. Olha Ele dizendo contigo, somente confia nele, porque Ele é Deus na tua vida. Ele é Deus na tua vida. Somente confia em Deus. Glórias a Deus.
E a bandeira recolhida é cemitério, não é vida. Você desiste de tudo, desiste da família, desiste da casa, desiste do casamento, desiste de todas as coisas. Mas Deus, Ele é maior. Deus, Ele é tudo. Deus, Ele é a diferença. Eu lembro, eu em São Paulo, minha irmã aqui passando maior prova, separou do marido. Meu cunhado se envolveu com outra mulher e eu disse, não desista. Eu orando por ela, uma campanha em cima do monte, e eu falava com ela, não desista, continue, não largue a bandeira, porque Deus falou contigo que Ele vai fazer. Irmãos, eles entraram em separação, antes de vir a separação no papel, Deus fez a obra, se reconciliaram. Irmãos, mas em tudo isso, que Deus é a bandeira, minha irmã não recuou a bandeira, uma mulher de Deus, obreira na casa de Deus. Há um certo tempo, mais ou menos, há uns 3 anos atrás, minha irmã chega até mim chorando, glorificando a Deus, e diz, lembra aquela época, tudo que eu passei, que você dizia que Deus ia me honrar, Deus tem me honrado grandemente, Deus tem me honrado muito, muito na minha vida, e a igreja que minha irmã estava adorando, buscando a presença de Deus, adorando, uma mulher chegou até ela, abraçou ela e disse, me perdoe por tudo que eu fiz no seu casamento. Foi a mulher que tinha se envolvido na vida do meu irmão. Ela foi lá e disse, o Deus que você serve, Ele é grande, não deixou destruir a sua família. Ei, sabe por quê? Minha irmã não baixou a bandeira, ela continuou buscando a presença de Deus, e Deus é assim que Ele faz. E Deus está dizendo para você nesta noite, crente, levante a bandeira, Jeová Nissi, e diga, Deus está comigo, Deus vai mudar a minha história, Deus vai mudar meu casamento, Deus vai mudar o que eu estiver precisando no trabalho, aonde quer que esteja, porque Deus, Ele é Deus, igreja. Deus, Ele é Deus. Que Deus maravilhoso. Como se encontra a sua bandeira? Como se encontra a sua bandeira? Conclusão, cabeça para baixo, meio mastro, ou já foi retirada e dobrada. Hoje, você tem que sair daqui com a sua bandeira no topo, confiando. Mas você diz, Anderson, está doendo, está difícil. Bandeira no topo, bandeira balançando. Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira. Você está querendo dizer, Deus está comigo, Deus é minha fortaleza, Deus é meu refúgio na hora da angústia, Deus é o meu socorro, Deus é a minha libertação, Deus é a minha restauração, Deus é o amor, Deus é a compaixão, Deus é tudo, Deus é Ele, Deus é Deus, Deus é o nosso Deus. Você está dizendo isso para nós, você está dizendo isso para o inimigo, você está dizendo isso, e não nesta noite, igreja, vá para a tua casa, pensando na mensagem, pensando no culto, pensando que o inimigo ele não pode baixar a bandeira de Deus na tua vida, ele não pode baixar o que Deus tem prometido para você, você mesmo passando dificuldade, quero dizer para você, a vida do crente é assim, tem vitória hoje, amanhã entra dificuldade, tem vitória, dificuldade, não podemos baixar a cabeça, uma hora você vence, ei, passei dificuldade, mas não baixei a cabeça, porque eu confiava no Deus Todo-Poderoso, eu confiava na bandeira dele estendida, e dizendo para o inimigo, aqui você não entra, aqui você não pode, porque ela está no topo, ela não está de cabeça para baixo, ela não está no mastro, ela não está abaixo, ela não está dobrada, ela está no topo. Satanás, aqui você não entra nesse território, está doendo na minha vida, dói, mas aqui você não entra, porque o meu Redentor, Ele vai se levantar na hora certa, e vai fazer na minha vida, e vai fazer na tua também, igreja. Você que crê, aplauda Ele, glorifica Ele, se coloca de pé, glorificando, bem dizendo que Ele é Deus.